vamos para mais um vídeo nesse canal. E antes de tudo, já convido vocês a se inscreverem no canal, a clicar em gostei e me acompanhar no Instagram. Então, eu espero que vocês estejam ouvindo eu falar. Vou ter que falar até mais alto por esse motivo. Vou amarrar o cabelo aqui. Peguei essa mania com a Vanessa Lima de botar o cabelo aqui dentro da roupa. Vai ser um lave e fala. Já gravei há um ano e pouco. Um ano e meio aqui no canal. Um vídeo parecido e vocês gostaram muito. Então dessa vez eu quis trazer esse assunto. Tinha que lavar prato, tinha que gravar. Então eu juntei os dois. Vou começar lavando os pratos aqui e vou falando com vocês sobre um assunto da casa. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram se vocês queriam que eu contasse um pouco como foi a compra do nosso terreno, como é que rolou tudo do início até agora. Então eu resolvi fazer assim porque fica mais fácil. Tem muita gente que pergunta como compramos, se é herança, se foi meus pais que deu, o pai dele que deu, algo do tipo. Então com um vídeo assim eu consigo responder melhor e vocês entendem como é que é por aqui. Então, vou começar do namoro, do início do nosso namoro, para vocês entenderem um pouco como é que a gente chegou à conclusão de termos comprado um terreno. Então, o ano era 2016 e a gente tava começando a namorar. Eu acho que tinha 3 meses que a gente tava namorando. E eu vou lavando os pratos enquanto tô conversando com vocês. E a gente tava recente no namoro. Gente, se eu não ficar olhando que eu vou lavar os pratos. E eu vou conversar com vocês. Então, a gente tava iniciando o namoro 3 meses. Pouco recente. Muito recente. Então, o assunto de comprar uma casa, um terreno, alguma coisa, veio depois que meu primo, ele nunca sabe dessa história, acho que ele nem sonha, mas foi ele que deu um pontapé inicial. Então, meu pai estava reformando a casa e ele estava fazendo uma parede do muro, lavanderia, o que vocês quiserem chamar. Fez essa parede para evitar o sol, enquanto minha mãe estivesse lavando roupa, o sol não tivesse contato lá com ela, onde ela fica. Então ele puxou essa parede. A casa dos meus pais é muito grande. Tipo, a gente tem um muro extra. Hoje em dia não tem mais porque a minha mãe acabou fazendo um vão lá. Mas tinha um muro extra. Que dava para fazer uma casa tranquilamente. Eu acho que ele é um pouco menor que o meu terreno. Então, meu pai estava fazendo essa reforma e meu primo chegou. Era início do meu namoro, então todo mundo estava conhecendo ele, meu esposo, que na época era namorado. Já tinham pegado amizade, então meu primo chegou na inocência dele, riu e tal, falando que meu pai estava construindo lá. E ele tocou no assunto de que se caso um dia eu precisasse casar, eu já tinha um terreno e eu não precisava comprar nada. Que eu teria um terreno. E eu lembro que meu pai até brincou, meu pai disse assim, ela tem que ter um terreno, que eu não quero ela aqui não. E foi isso que eu falei pro meu esposo. Como explicar? Depois que o primo saiu, eu falei pro meu esposo brincando. Quando ele chegou, na época era namorado, fiquei brincando com ele. O pai fez tal coisa na casa. Ele foi até olhar, eu lembro. E na calçada eu falei, Andinho tirou onda dizendo que se caso um dia a gente fosse casar, a gente já tem um terreno. Só que eu não tenho coragem de morar do lado dos meus pais. Não é que meus pais sejam ruins, gente, mas que realmente você morar na casa dos seus pais, do lado da casa dos seus pais, é a mesma coisa que você não ter saído da casa dos seus pais. Então, sempre fui independente, gostei de ser independente, então eu queria ter isso também. Mas nada contra eles, nem eu e minha esposa, era apenas a gente queria o nosso. E aí ele falou na inocência dele também, eu não sei se ele estava inocente. Ele falou que se caso fosse, não, que ele disse que queria casar e ele também não toparia morar ali, do lado dos meus pais. Então eu vi que o moleque queria alguma coisa. E nesse namoro ele falou isso, eu achei estranho, não topei, não gostei da ideia porque era bem nesse namoro. Só que nisso ficou na brincadeira. E eu sempre brincava sobre esse assunto, que nós iríamos morar lá. Até que o assunto começou a ficar sério. Eu acho que era setembro de 2016, quando ele me pediu um casamento. Não sei se eu lembro desse assunto. Aí ele me pediu um casamento em setembro. E eu vi que ele tava querendo alguma coisa séria. Então eu cheguei nele e fui sincera. Só,
se for pra gente casar, eu não vou morar de aluguel, não vou morar na casa da sua mãe, não vou morar na casa do seu pai e você muito menos vai vir morar na casa dos meus pais. Então, se você quiser casar comigo, lute e compre alguma coisa pra gente, porque eu não quero viver às custas de ninguém. Mesmo que a gente pagasse metade da casa morando na casa da mãe dele ou do pai, sei lá, eu queria uma casa pra gente. Então, cheguei nele e fui real. E se ele quisesse, bem. Na verdade, eu falei aquilo dali pra assustar ele mesmo. Então, foi pra assustar. Então, eu disse pra ele que ele escolhesse comprar alguma coisa pra gente. Uma casa, um terreno, alguma coisa. Porque morar em casa de ninguém eu não iria. Então, foi aí que dei o pontapé inicial. Acho que eu botei pressão, ele se tocou, ele quis alguma coisa. Não sei. Então, foi quando foi em outubro, eu comecei uma saga. Nesse período teve bastante conversa sobre isso mesmo, se realmente a gente queria. Decidimos que iríamos casar lá para 2021 ou 2022. Estamos casados há 2 anos. Nem esperamos chegar o ano, né? Então, realmente a gente começou a luta e atrás de um terreno. Então foi realmente aí que começa a história do nosso terreno. Então foi em outubro de 2016. Eu comecei uma saga atrás de terreno, casa, alguma coisa. Nosso foco era comprar um terreno para construir a casa do zero. E ao mesmo tempo, a gente queria uma casa porque era mais fácil achar casa pronta do que terreno sem construção. Então foi aí que realmente começou. Eu comecei a ir em vários lugares atrás. Comecei a contar para algumas pessoas aqui que a gente queria comprar um terreno, para algumas pessoas ajudar. Então apareceu terreno de tudo que era lugar. Então eu ia olhar, mas não era aquilo, sabe? Se eu olhava e dizia que não era ali que queria ter sua casa. Então foi ficando meio que desgostoso sobre isso. Então a gente encerrou o assunto de terreno, de compra de casa, de tudo. E ficamos sem tocar nesse assunto por um bom tempo. Quando foi em novembro, eu malhava e eu tava vindo da academia com minha amiga. E a gente passou por frente desse terreno e ela me disse que o pai dela, que a pessoa estava vendendo esse terreno. E eu perguntei na inocência, o quanto? Ela disse 15 mil, em torno de 15 mil. E o rapaz está vendendo e ele está precisando vender o mais rápido possível. Eu olhei pro terreno, acho que o terreno olhou pra mim e disse, é esse. No início, eu fiquei meio desapontada de não ter achado um terreno, porque a gente mora numa cidade muito fácil de ter terreno, ter tudo. Só que todos os terrenos que eu olhava não era ali que eu queria viver, não era aquele local que eu queria morar e não fazia sentido pra gente. Então, quando eu dei cara com esse terreno, que é perto da casa dos meus pais, uma rua antes, que era um lugar que eu cresci, então eu achei que era ele. A gente já tinha, principalmente eu, tinha orado muito a Deus dizendo que não ia dar mais certo, realmente a gente achou que não ia dar mais certo ter uma compra de um terreno, ter uma compra de alguma coisa, porque não encaixava em a gente não achar nada aqui. Já que é uma cidade pequena, onde todo mundo tem uma casa para vender, um terreno, e realmente a gente não achou. Então, digamos que Deus preparou do jeito certo e perfeito pra gente só não teve paciência. Então, quando eu cheguei em casa da academia, eu falei com meu esposo, que na época era namorado, falei que levei ele perto do terreno, na esquina, e mostrei pra ele o terreno que estava à venda. E falei, ó, minha amiga falou tal, que tá vendendo esse terreno, que estão vendendo esse terreno e tá em torno desse valor. O que é que você acha? Ele disse, interessante, mas vamos buscar atrás da pessoa pra ver o que aconteceu, né? Pra você estar vendendo, o que é que tem e tal. E do dia que a gente começou a marcar pra querer casar, ele começou a guardar dinheiro. Então, eu disse pra ele, né? Botei pressão, que só casava com casa pronta, então ele começou a guardar dinheiro. Não tinha muito com o que gastar, ao máximo ele acho que ele ajudava a mãe dele. E foi isso. Ele tinha o dinheiro guardado no banco. Então ele disse, eu não tenho dinheiro para uma entrada, eu não tenho dinheiro para pagar na hora. Porque a gente queria achar um terreno, mas a gente não ia comprar na época. Já que a gente tinha planejado casar em 2021 para 2022. Então, tínhamos tempo para juntar dinheiro e esses eram nossos planos. Então foi aí que meu pai chegou e eu contei para ele que a gente vai querendo comprar um terreno e que minha amiga tinha comentado isso, que estavam vendendo esse terreno, e eu comentei com ele. 2 dias depois, meu pai descobriu que não era o dono, onde o dono morava,
Mal ele sabia que a filha dele queria casar, né? Eu só falei que tinha achado esse terreno e a gente estava interessado. Então, ele descobriu quem era o dono do terreno, quanto ele estava vendendo, e realmente o rapaz estava vendendo de 15 mil. Então, meu pai, como um bom e velho negociador, conversou com eles, antes mesmo da gente saber que meu pai tinha conversado com ele. Então, meu pai conversou, negociou, e o cara fez em torno de 9.500 na época. Então, digamos que foi meio que de graça, porque o terreno é muito grande. Nosso terreno tem 8 de frente por 22 de fundo. Então, é um terreno muito grande. Então, e era numa rua nova, era pouco tempo que estavam construindo nessa rua. E foi isso. Quando rolou, meu pai chegou e disse, olha, o dono é tal, mora em tal lugar e ele tá vendendo por tanto, mas eu negociei e deu tanto. E aí, vai querer? Então foi aí que a saga começou. Isso era em novembro de 2016, quando a gente começou a realmente encantar por aquele terreno. Eu ia várias vezes naquele terreno para identificar se realmente era ali que eu queria viver. E foi isso que aconteceu. Todos os terrenos que eu entrei, olhei, verifiquei tudo, não batia e não encantava como aquele. Aquele ali encantou desde o início. Então, tipo, era aquele, parecia que Deus fez a gente passar um perrengue e não achar nada. E do nada ele fez a gente achar tudo. Tudo que a gente queria, no lugar que a gente queria. E tudo, foi tudo certo. Então aí começou a saga de uma compra de um terreno com quem não tinha R$1. A gente tinha guardado no banco 1.400, 2 salários dele guardados. Então, era o máximo que a gente tinha, porque de outubro para novembro foi o início que a gente começou a guardar dinheiro. Acho que foi de setembro para outubro e ainda não tínhamos o de novembro. Então, era esse valor que a gente tinha. 1.400 para um terreno de 9.000, que é que ele queria. Mas aí, meu pai começou a negociar com ele, meu esposo também. Ele conheceu meu esposo, os dois conversaram, o dono do terreno e tudo. Acho que ele entendeu que o menino estava prestado para ter o terreno. E Deus colocou ele na hora certa e ele topou vender o terreno e deixar a gente pagar como nós pudéssemos. Então, mais um ponto positivo, mais uma vez Deus estava cuidando da gente de uma forma. Então, uma pessoa que nem conhecia a gente apenas fez isso. A parente dele era da igreja da gente, então eu acho que ele confiou na gente. E ficou certo de que o terreno era nosso a partir dali e que meu esposo ia pagar da forma que desse. Não ficou certo de dar mensal, não ficou certo de nada. O rapaz disse que de acordo com o que ele pudesse pagar, estava bom para ele. Então foi aí que a saga começou. Em novembro, como eu disse, novembro de 2016, dia 27, a gente finalmente fechou a compra do terreno. Assinamos o papel e tudo, ele assinou o papel, que continua no nome do meu esposo. E ficou lá tudo certo, que era dele e agora a gente tinha comprado um terreno. Aí que começa a saga para trabalhar para pagar ele. Quando foi em dezembro, meu esposo trabalhava com meu pai, em construção civil. Meu pai e meu esposo trabalham com isso. E eles ficaram sem trabalhar, logo em dezembro. Então meu esposo ficou até fevereiro sem trabalhar. Então a gente começou a ficar meio que chateado por não conseguir dar todo mês um dinheiro pro rapaz, só que ele não cobrava, ele era super suave. Então, ele topou tudo. Vocês entenderem, a compra do nosso terreno foi tudo. Tipo, meu sogro deu uma moto pro meu esposo, a moto entrou dentro da dívida, entrou o dinheiro do meu esposo e a família do meu esposo também ajudou muito, que eles têm uma criação de animal, não sei explicar direito, é criação de animal. E o rapaz, dono do terreno, tinha uma roça. Então, ele topou receber uma parte do pagamento em ovelha, cabrito, carneiro, alguma coisa do tipo. Então, foi tudo entrou junto, entrou carneiro, moto e dinheiro. Pagamos uma parcela, eu acho que foi em torno de uns 5 mil, 4 mil, acho que foi. Não lembro certo, o valor ficou exato dado nessa dívida. Então foi aí que começou realmente a questão de pagar. Quem não tinha entrada pagou quase a metade.
Então, por esse senhor, ele recebeu acho que a metade do pagamento em criação, que pra ele valeu muito a pena, porque vamos dizer que um carneiro cruzasse com uma carneira e nascia outro. Então, ele ganhava 3 de uma vez só, tipo isso. Então, valeu muito a pena pra ele e pra ele também, né? Então, a família do meu esposo ajudou muito nessa compra. Então, foi isso. Não foi uma compra fácil, porque era duas pessoas que estavam iniciando um objetivo e não sabíamos se iria dar certo, então a gente não tinha R$1 para contar a história. Então, agora eu vou para a parte 2 e vou finalizar esse vídeo hoje, para entrar hoje no canal, e a parte 2 entra amanhã, que eu vou contar realmente como é que rolou tudo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, que tenham entendido até agora, que eu precisava contar essa parte, senão não faria sentido a segunda parte. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, já clique em gostei. E é isso, esperem a segunda parte para amanhã, sexta-feira.